Imagine a seguinte situação específica: um servidor público é eleito para desempenhar um mandato político e é afastado do cargo que ocupava. Durante o período de afastamento, esse servidor pode progredir na carreira? Sim ou não? Quem responde isso para a gente é o STJ. E nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo dessa semana. O artigo 38 da Constituição Federal estabelece como regra geral que os servidores públicos que são eleitos para desempenhar mandato político devem se afastar do cargo que ocupava. A única exceção que se admite é a hipótese do servidor ser eleito para desempenhar mandato de vereador se os horários forem incompatíveis. Aí é possível desempenhar o mandato de vereador e ocupar o cargo público que já era do servidor, acumulando-se, inclusive, as remunerações. Nos demais casos de mandato eletivo, seja para prefeito, mandato federal, mandato estadual e distrital, o servidor tem que se afastar da carreira obrigatoriamente. Em complemento, o inciso 4º do artigo 38 da Constituição Federal estabelece que, durante o período de afastamento do servidor público que está desempenhando um mandato político, esse tempo de afastamento tem que ser contado como exercício para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E, diante dessa previsão do artigo 38, inciso 4º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que serve de orientação para compreender a situação dos servidores públicos estaduais, distritais e municipais, e definiu que o servidor público afastado do cargo que possui junto ao poder público, porque foi eleito para desempenhar mandato político e não é mandato de vereador, ou se for mandato de vereador, não existe compatibilidade de horário para desempenhar o cargo com mandato, tem o direito à progressão funcional. Progressão funcional na carreira não é a mesma coisa que promoção por merecimento. A progressão funcional, via de regra, depende do cumprimento de um lapso temporal de exercício efetivo do cargo público e, às vezes, de uma avaliação específica. E mesmo nos casos em que se tem a necessidade de avaliação específica, é possível, sim, assegurar ao servidor público afastado a progressão funcional e aí não aplicará a previsão da avaliação específica, porque isso é impossível, já que o servidor não estará exercendo as suas atribuições do cargo para o qual foi afastado. Essa é uma orientação do STJ que, segundo a Corte estabeleceu, permite aplicar o artigo 38, inciso 4º da Constituição Federal. Excepcionalmente, haverá, portanto, uma hipótese de progressão funcional na carreira de um servidor público que não está exercendo a função e que não dependerá, excepcionalmente, dessa avaliação específica. Basta cumprir o lapso temporal. É a hipótese do servidor público que foi afastado do cargo para desempenhar mandato político, porque, do contrário, haveria o esgotamento, o esvaziamento da aplicação do que dispõe o artigo 38, inciso 4º da Constituição Federal, dizendo que a única prerrogativa que não pode ser reconhecida ao servidor público afastado do cargo para desempenhar mandato político é a promoção por merecimento. O servidor público afastado do cargo para desempenhar mandato político tem direito ao cômputo do tempo de afastamento como se fosse exercício para fins previdenciários, para obter licença-prêmio e, segundo o STJ, também para obter a progressão na carreira, abrindo-se mão, nesse caso específico, da necessidade de aplicar, se houver previsão estatutária, de uma avaliação especial, porque o servidor não está exercendo, de fato, o cargo, mas desempenha mandato político e, portanto, tem uma atribuição pública relevante e não pode ser privada do direito à progressão funcional que é assegurada pelo respectivo estatuto que vincula o servidor público à administração pública. Eu agradeço a audiência de vocês. Lembro que os nossos podcasts da Grifon são publicações semanais de conteúdo relevante e atualizado, de interesse da administração pública brasileira, em especial dos municípios, para que você continue recebendo os nossos podcasts. Se você ainda não fez isso, ative as notificações no nosso canal no YouTube ou no Spotify, porque aí na semana que vem, quando um novo podcast for publicado, você vai ter a informação imediata do conteúdo que nós iremos disponibilizar por aqui. Esse simples ato faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, porque aumenta a divulgação dos podcasts e ajuda muito a que
todos possam se inteirar desses conteúdos relevantes que a Grifon traz. Por fim, eu convido vocês a conhecer o EAD Grifon, que é um setor específico da Grifon, que tem uma série de cursos de capacitação, trazendo conhecimento preciso, técnico para agentes públicos, servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos e cidadãos que querem aprender mais sobre a gestão pública brasileira. Você pode acessar os cursos por meio do endereço que aparece aqui na tela, pode também se matricular nos cursos, começar a realizar as atividades, assistir às aulas e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.